Muito bem, a gente passa para a pauta internacional, mas a gente ainda vai voltar ao Brasil. É que olha só o que aconteceu em Israel mais cedo. O veículo aéreo não tripulado que atingiu um edifício residencial no centro de Tel Aviv nessa sexta, matando um civil inocente e ferindo outros 8 civis, era do modelo iraniano Samad 3. Segundo o Major Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, nascido no Brasil, o drone aparentemente passou por uma atualização para ampliar o alcance do voo. O porta-voz também disse que as FDI, as Forças de Defesa de Israel, acreditam que veículo aéreo não tripulado tenha sido lançado do Iêmen. Vamos acompanhar. Há poucas horas, um edifício no centro de Tel Aviv foi atingido por um avião não tripulado, que acreditamos ter sido lançado do Iêmen. Como resultado, um civil foi morto e mais de 8 civis ficaram feridos. Após uma investigação primária que realizamos, verificamos que trata de um veículo aéreo não tripulado do tipo Timad-3. Timad-3 é um avião não tripulado iraniano que aparentemente passou por uma atualização para ampliar o alcance do voo. Importante dizer e repetir, o Irã apoia, financia, treina, informa e fornece armamentos a seus proxies aqui na região. Em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria, no Iêmen, como aconteceu nessa noite. Nos últimos meses, dezenas de aviões não tripulados foram lançados do Iêmen em direção a Israel. A maioria deles foram interceptados antes de penetrarem no território israelense. Parte deles foram abatidos por uma força-tarefa comandada pelo CENTCOM, o Comando Central Americano, e o restante foi interceptado por aviões ou sistemas de defesa da Força Aérea Israelense. Hoje, ao mesmo tempo que o avião colidiu em Tel Aviv, abatemos outro avião não tripulado que tentou penetrar pelo leste em nosso território e foi interceptado fora das fronteiras do Estado de Israel. Nós estamos investigando se existe alguma conexão entre os dois incidentes. E segundo o porta-voz, Rafael Rosenstein, foram lançados desde o começo da guerra contra o território israelense 17 mil mísseis, foguetes e os chamados UAV, na sigla em inglês, esses drones, esses veículos aéreos não tripulados. A gente tem mais um trecho desse vídeo que ele divulgou. Aliás, o vídeo está com uma legenda automatizada, então quando ele falou em determinado momento os proxies do Irã, saiu ali a legenda como próximos, porque se entendeu assim pelo mecanismo direto, mas na verdade é o que no Brasil a gente chamaria de prepostos. São os agentes iranianos. Eles usam muito essa expressão para falar dos braços, dos tentáculos do Irã, como o próprio grupo terrorista Hezbollah. Vamos assistir ao segundo trecho. É importante enfatizar que por mais que Israel tenha uma ótima defesa antiaérea, a proteção não é hermética. Estamos aumentando as nossas patrulhas e otimizando as nossas capacidades para proteger de uma melhor forma nossos civis. Antes de terminar essa atualização, aproveito para esclarecer. Desde o início da guerra, Israel tem enfrentado ameaças aéreas multifrontais de todas as direções, de 7 frentes diferentes. Israel está sendo atacado pelo Iêmen, Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria, Iraque e pelo pai do terrorismo do mundo, o Irã. Desde o começo da guerra foram lançados em direção a Israel mais de 17 mil foguetes, mísseis e aviões não tripulados. Esses disparos são feitos de forma indiscriminada, visando atingir a população civil em Israel. Mais de 90% desses disparos são interceptados. Tentem imaginar como estaria o Estado de Israel se 17 mil mísseis tivessem explodidos em ambientes civis e populosos. Algum país soberano aceitaria isso? Lembrem, essa guerra não tem um propósito geopolítico. O objetivo de nossos inimigos é apenas um: apagar Israel do mapa. Diferente da situação no Holocausto, hoje nós temos um exército para não deixar isso nunca mais acontecer. O ataque com drone na segunda maior cidade de Israel, a primeira é Jerusalém, ocorreu poucas horas após a confirmação de que as FDI eliminaram, entre outros terroristas no sul do Líbano, 2 comandantes de operações da Força Radwan, unidade de elite do Hezbollah, um deles identificado como Ali Jafar Matuk. O líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, havia ameaçado na quarta-feira, 17 de julho, atacar novos alvos em Israel se os militares israelenses
continuassem com os bombardeios no Líbano. Nessa sexta, as FDI publicaram no X, o antigo Twitter, uma imagem aérea do centro de Tel Aviv, identificando o local do impacto do drone e, no entorno, restaurantes, hotéis, praia, edifício diplomático e cemitério. Só faltou o edifício da nossa entrevistada daqui a instantes. Vamos conversar com ela a respeito disso. Mas abro aspas para as FDI. Aqui os israelenses vão trabalhar, aqui os turistas vão à praia ou fazem compras, aqui você pode tomar um café e aproveitar uma manhã de sexta-feira em Tel Aviv. Foi aqui que hoje um UAV, que é o veículo aéreo não tripulado na sigla em inglês, iraniano, vindo do Iêmen, atingiu um edifício residencial. Fecho aspas. É sobre esse assunto, portanto, vocês estão vendo aí o mapa, com a área, o local de impacto, tá ali, Diplomatic Building, o edifício diplomático, uma praia próxima, o graveyard ali, um cemitério e todos esses pontinhos de cores diferentes que representam restaurantes e hotéis. Muito bem, a gente conversa agora com uma brasileira que mora em Tel Aviv, que eu conheci, que conhece gente do grupo, que eu estava quando visitei Israel em maio, a Thalita Kalife. Ela fala diretamente da segunda maior cidade de Israel. Boa noite, Thalita. Tudo mais calmo nesse momento? Oi, Felipe, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Queria que você contasse aqui para o nosso público como é que foi essa experiência de acordar com uma explosão muito próxima. Que distância esse prédio que foi atingido fica da sua casa? Então, eu moro a cerca de 750 metros do prédio que foi atingido pelo drone. Então, essa noite eu estava dormindo. Então, cerca de 3 da manhã, eu acordei com um estrondo, né, com uma explosão. Eu acredito que deve ter durado uns 2, 3 segundos. E aí, eu fiquei esperando para ver se ia ter mais algum barulho. Geralmente, quando a gente tem um ataque aéreo aqui em Tel Aviv ou em qualquer área de Israel, toca a sirene, e como não tocou a sirene, eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, então eu estava um pouco em pânico, um pouco esperando, e aí eu decidi ligar o telefone para ver o que estava acontecendo, para ter alguma notícia. Eu sabia que a imprensa ainda não ia chegar, porque era um evento muito recente. Então eu entrei num grupo do Facebook que chama Secret Tel Aviv, que é Tel Aviv secreto, que são pessoas que moram em Tel Aviv, são mais ou menos 500 mil pessoas, entre pessoas que moram e que já moraram aqui, mas é um grupo que é muito atualizado, então é um grupo de dicas, de tudo que acontece na cidade. Eu sabia que ali a informação ia chegar mais rápida, e quando eu entrei no grupo, estava todo mundo, os posts eram desesperados, na verdade de pessoas desesperadas, que não sabiam o que estavam acontecendo, e estava todo mundo se perguntando, e as pessoas relatando que estavam com medo, que não sabiam se iam viver, o que tinha acontecido, enfim. 20 minutos depois, começaram a vir os primeiros vídeos das pessoas que estavam próximas ao local do ataque, do prédio que foi atingido. E aí se disse que foi um drone, mas ninguém tinha nenhuma informação mais precisa, ninguém sabia se tinha sido um drone de Israel, um drone de uma pessoa física, se foi algum atentado, ninguém tinha nenhuma informação, estavam começando a investigar, a gente ouvia os barulhos de ambulância aqui na região, e depois de um tempo eu consegui dormir, e hoje de manhã a imprensa divulgou, o exército divulgou oficialmente que tinha uma pessoa falecida, 10 feridos, e que provavelmente foi um ataque vindo do Iêmen. Certo, Thalita. O Duda Teixeira, nosso repórter, quer fazer uma pergunta também para você, aproveitando a sua experiência de moradora de Tel Aviv no meio desse fogo cruzado. Diga, Duda. Oi, Thalita, boa noite. Como é que a guerra afeta a sua vida? Duda, eu digo que a gente, aqui em Israel, a gente tem 2 mundos paralelos. As pessoas que estão diretamente que são diretamente atingidas pela guerra, que são os militares, as famílias dos militares, as famílias dos sequestrados,
as pessoas que tiveram que sair das suas casas, que estão desalojadas há 9 meses, que estão vivendo em hotéis até hoje, e as pessoas que podem e conseguem ter uma vida normal, que é o meu caso, por exemplo. Então, eu vivo no centro de Israel, Tel Aviv é no centro de Israel, então o sul é perto de Gaza, o norte é perto da fronteira com o Líbano, então, em teoria, eu estou num lugar mais seguro. Não estou tão perto das fronteiras. A minha vida aqui, ela continua relativamente normal, porque todos os dias a gente tem notícias de pessoas que morrem, de atentados, né? Esses atentados eles não saem muito na imprensa aí, mas toda semana a gente tem esfaqueamentos, atropelamentos, então a gente tem informações pesadas todos os dias, mas a vida continua normal, é importante que a vida siga. As pessoas vão para a academia, vão para as pessoas trabalham, saem para restaurantes. Hoje é sexta-feira aqui, é sábado no Brasil. Semana aqui é sábado, é sexta e sábado. Então hoje é um dia que as pessoas saem para fazer compras, para ir para os restaurantes, para lazer, e assim foi hoje. Thalita Khalif, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. Tomara que fique tudo bem, que não haja mais qualquer tipo de bombardeio, como ela estava comentando. Tel Aviv fica ali na região central de Israel. Israel é bombardeado ao sul pelo Hamas a partir da faixa de Gaza, ao norte pelo Hezbollah a partir do Líbano. E em Tel Aviv as pessoas e muitos turistas, inclusive, têm uma segurança relativamente maior. Mas de vez em quando a guerra chega e é essa confusão que a gente viu. Tomara que não haja mais mortes de inocentes. Boa noite para você. Obrigada, boa noite. Muito bem, a gente continua na cobertura internacional. Duda, quer comentar a respeito de Israel, a respeito desse ataque a Tel Aviv, civil morrendo, evidentemente, com o drone atingindo um edifício residencial, mais de 8 feridos, não tem muito lugar para ficar em paz permanente naquele território tão conflituoso. Felipe, eu lembro que não muito tempo atrás, a Tel Aviv ainda era um lugar a salvo dos mísseis, né? Tanto do Hezbollah quanto do Hamas. Tel Aviv hoje virou um alvo porque teve esse desenvolvimento da tecnologia desses mísseis, né? E isso aconteceu tanto dos mísseis do Hezbollah no Líbano, o Hezbollah também que ajudou e melhorou a qualidade dos mísseis do Hamas, e o Irã, que é quem financia, treina e municia os Houthis no Iêmen. Então, hoje, Tel Aviv virou um alvo de foguetes que são lançados do norte, do sul, e o Major até falou do leste, né? Então, é como se Israel inteiro tivesse cercado por essas bases de lançamentos aí. É impressionante o que aconteceu nos últimos anos.